quinta festa. Volte só um pouquinho, que eu falei a dispensação primeiro. Queridos, Levíticos 23, 24 a 25, diz assim: fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene, em memorial, com o sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida a farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Vamos organizar este assunto na nossa mente. Falando de festa, é revelação de Deus aos seus, a igreja e a Israel. Primeiro é Israel. Então, Cristo, a Páscoa. Depois da Páscoa, pães asmos. Depois dos pães asmos, primícia. Já sabemos tudo o que é isso. 50 dias depois, Pentecostes. Depois do Pentecostes, todo mundo voltava para casa. E agora, a festa das trombetas não tinha uma data marcada, não era um período contado. Era um período longo, distante da festa de Pentecostes. Mas eles tinham o dia que eles tinham que voltar, não era contado 7 semanas, mas eles tinham que voltar para celebrar a festa das trombetas. Por que trombetas? Para eles nunca se esquecerem como Deus conduziu este povo no deserto. Você pode imaginar o que é cuidar de 600.000 homens, fora mulheres e crianças, no deserto? Pense, vê se consegue sondar a realidade disso na sua mente. Se nós conseguíssemos reunir Araçatuba inteirinha num só lugar, nós teríamos 200.000 pessoas, aproximadamente. 600.000 só de homens, vamos colocar ali, alguns estudiosos falam em 3 milhões de pessoas. Eu não consigo ver uma plateia ou um povo andando com crianças, com velhos, com mudança. 3 milhões de pessoas, não tem chuveiro frio e nem quente, e nem restaurante, e nem casa para dormir, no deserto. O cuidado e o ato de Deus para com este povo era muito grande. E uma das maneiras que Deus usou para agrupá-los, para fazer parar a marcha, não tinha microfone, carro de som, trio elétrico, nada disso. Era trombetas. Então o som das trombetas ele era conduzido pelo vento, e as tribos, esse povo foi separado em 12 tribos, e elas foram separadas em volta da tribo de Levi do tabernáculo, mas uma tribo ficava muito longe da outra, e para reuni-las, para iniciar a marcha, para fazer uma guerra, eles guerreavam. Para montar e desmontar acampamento, iniciar a batalha, para avançar, para recuar, teve toque de trombetas, eram as trombetas que faziam os grandes ajuntamentos. Historicamente, as trombetas serviram para isso. E por que Deus mandou celebrar uma festa? Porque ele sabia que um dia o seu povo seria ajuntado num determinado lugar, nos céus e na terra. Então a festa das trombetas, ela tinha também um cumprimento profético. Quando eles celebravam a festa da trombeta, aquilo fazia parte da história, por mais de 1000 anos eles celebraram, e agora eles tinham que aguardar o cumprimento profético, quando ela novamente se cumpriria na vida deles. De uma maneira literal, real. Lá era simbólica. Assim como o sangue do animal, assim como tudo era o tipo para aguardar o antítipo, ou seja, o cumprimento do tipo. Olha o cumprimento profético como é maravilhoso. Cumprimento profético tem vários textos, eu vou ler esse que está em negrito, Isaías 27, 12b e 13. E vós, filhos de Israel, sereis escolhidos um a um, e naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O cumprimento profético das trombetas tem 2 sentidos. Primeiro, para Israel. Até hoje, como eu disse, existe ainda mais judeu fora de Israel do que lá dentro. O movimento sionista continua crescendo. É o grande problema dos assentamentos. Porque aquela terra que Israel saiu no ano 70, ninguém nunca prosperou lá.
Os palestinos sempre foram povos pobres. Porque saiu o povo de Israel, saiu a bênção de Deus. É uma terra seca, uma terra sem riquezas, tem riquezas, mas nunca ninguém conseguiu explorar. Quando Israel voltou em 1948, apesar de ser um povo que está sob disciplina, a bênção de Deus voltou para aquela região. Israel hoje já é um país de primeiro mundo. O índice de analfabetismo lá é 0. Se uma criança não for para a escola, o pai é preso. E tudo isso de 48 para cá, eles vêm conquistando o território e vêm ocupando o seu espaço. Porque na profecia de Ezequiel 33, onde fala do vale de ossos secos, na primeira vez que Deus mandou o profeta profetizar, ele profetizou e cada osso juntou ao seu osso. Ele profetizou de novo e cresceu carne e pele. Porque ele viu um vale de ossos secos e Deus perguntou para ele, pode esses ossos voltar a viver? Ele falou, tu sabes, Senhor, profetiza. Profetizou, ajuntou aquele monte de osso, cada um ao seu osso. Monte de esqueleto. Profetiza de novo, nasceu carne e nervos. Profetiza de novo, cresceu pele. Mas faltava-lhes, porém, o espírito. Sabe o que é isso? Israel vem sendo ajuntado desde 1948, cada osso ao seu osso, já cresceu carne, já cresceu nervo, já cresceu pele, já existe uma nação, já tem uma bandeira, já tem uma vida comercial, já tem uma vida nacional. Falta-lhes, porém, o Espírito. Porque o Espírito que vai operar na vida deles é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está operando hoje na minha e na sua vida, na igreja. Quando a trombeta tocar, essa mesma trombeta que vai arrebatar a igreja, que é o cumprimento pessoal, os judeus que estiverem espalhados pelo mundo, diz a profecia, eles serão agrupados, do mesmo jeito que Israel se reunia lá no deserto ao ouvir o toque da trombeta. É para ir para o tabernáculo. É para montar acampamento, desmontar acampamento, é para marchar, é para parar a marcha. Eles vão ouvir o toque da trombeta e vai nascer no coração deles o renascimento da fé. Veja que Deus está falando, vós, filhos de Israel, sereis escolhidos um a um naquele dia. Quando tocar uma grande trombeta, os que andavam perdidos por todas as terras, aqui fala Síria e Egito, porque são as terras distantes da época. E você que estava pelas terras mais distantes, serão colhidos e adorarão ao Senhor no Monte Santo. É por este versículo e por outros que nós acreditamos que Israel volta a sacrificar ao Senhor na grande tribulação. Então, quando você vê essas batalhas no Oriente, quando você vê o problema do assentamento, é a profecia se cumprindo em ritmo acelerado. É isso que está na pauta do mundo hoje, é isso que está em evidência. É o problema que existe lá hoje. É os judeus voltando para a sua terra, mesmo sem saber por quê. E quando a igreja for arrebatada, isso vai se consumar definitivamente. Não vai ficar um só judeu fora da sua pátria. Este é o sentido profético. Então, a partir das trombetas, nós começamos a estudar aquilo que ainda vai acontecer. Tanto na vida de Israel, como na vida da igreja. O sentido pessoal é que nós também estamos aguardando o toque da trombeta. Vamos ler o texto. Olha o que diz o texto. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Sabe o que é isso? Nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Até aí, o texto bíblico continua, onde vai dizer que tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Como o pecado foi vencido na nossa vida pelo Salvador, então terminará aqui o cumprimento profético
da igreja. Isso daqui é futuro, a qualquer momento. Falta cumprir esta profecia. A igreja, onde ela estiver, dormindo ou acordada, trabalhando ou descansando, em qualquer país, em qualquer horário, ela pode ouvir um som de trombeta. Esta mensagem, ela cai no ouvido de uma pessoa que ouve ela pela primeira vez, mais ou menos assim: você está louco? Do mesmo jeito que caía a mensagem de Noé, Deus vai mandar um dilúvio. Eles vão dizer assim: nunca um povo foi arrebatado, nunca tinha chovido. Satanás sabe que Deus não brinca, e ele começa a preparar o mundo para o dia do arrebatamento. Nunca se falou tanto em objeto voador não identificado. Nunca se falou tanto de que está tão próximo de acontecer o primeiro contato. Ele começa a preparar a sua versão para o desaparecimento de um povo. Eu já ouço na televisão pessoas falando com naturalidade que a qualquer momento uma nave vai sugar um povo e acontecerá o primeiro contato. Realmente isso vai acontecer, mas não vai ser nave e nem vai ser primeiro contato. É o cumprimento profético da festa das trombetas. Para quem será? Quem vai ser arrebatado? Em qualquer igreja que você for, eles vão falar assim: olha, para ser arrebatado, você tem que pertencer a esta igreja. Você tem que pôr véu, você tem que tirar o véu, você tem que deixar o cabelo crescer, você tem que cortar o cabelo, você tem que usar isso, tem que usar aquilo. Enfim, em qualquer lugar, neste país ou em outro, você vai encontrar as pessoas dizendo assim: para você servir a Deus e ser salvo, tem que ser aqui. Não é verdade. A Bíblia diz que para a pessoa ser arrebatado, para ele pertencer, para ele entrar na festa das trombetas, ele precisa estar na festa do Pentecoste. A trombeta vai tocar e os judeus vão se reunir na Palestina, em Israel, mas a igreja vai se reunir nos ares. Quem é que vai me levar para os ares? O Espírito Santo. Não adianta nada eu falar para ele: ó Senhor, eu tinha gravata, roupa de pastor. Eu tinha uma Bíblia desse tamanho de pastor aberta no Salmo 23 na minha casa. Eu ia na igreja de vez em quando, eu dava oferta, eu dava dízimo. O que vai me levar para encontrar com o Senhor nos ares é o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, deve, enquanto é tempo, buscar enquanto se pode achar. Olha a parábola das 10 virgens. As 10 caminhavam ao encontro do esposo, as 10 sabiam que o noivo ia vir, as 10 sabiam que ele voltaria de repente. Só que quando chegou a hora de falar: chegou o noivo, e agora, vamos subir? Faltou azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus na nossa vida é a prova que eu tenho da parte de Deus, é o sinal da minha dispensação. Pode olhar na sexta dispensação, que o sinal de Deus que eu tenho, que eu não fiquei abandonado neste mundo e que Ele vai voltar para me buscar, é que Ele deixou um selo de propriedade na minha vida, chamado Espírito Santo de Deus. Se a pessoa, no dia do arrebatamento, não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele vai ficar. Mesmo que o mundo todo diga para você que você vai. Agora, se você tiver o Espírito Santo de Deus fluindo no seu coração, se você sente contato com Ele, comunhão com Ele, a certeza de salvação, se você sabe que Ele flui na tua vida, que você está dentro deste reino, e este reino está dentro do seu coração, pode o mundo todo falar que você é louco. Quando a trombeta tocar, você vai desaparecer diante dos olhos do mundo. Portanto, não temos que fazer os costumes da nossa cultura. É preciso ter o Pentecoste de Deus ardendo dentro da nossa vida. Queridos, eu fico imaginando este mundo meia hora depois do arrebatamento. Eu fico imaginando este mundo um dia depois do arrebatamento. Quando alguém chegar na igreja e achar uma Bíblia, que ele vai achar, quando ele achar um pastor, ele vai achar, você só não vai me achar, em nome de Jesus não vai me achar. Mas vai ficar pastores aqui. Vai ficar membros também. E quando você achar, eles vão folhear a Bíblia de um lado para o outro e vai dizer: mas agora já foi.
fome de Deus na terra. Diz que correrão de um lado para o outro, do oriente para o ocidente, viajarão de um lugar para o outro, gastarão fábulas atrás disso que hoje a gente esfrega no nariz deles e eles não querem. Deus, seu amor, sua revelação. Isso que hoje a gente fala não custa nada. Abra o teu coração, dê uma oportunidade para ele, dê um tempo para ele, dê a sua primícia para ele. As crianças vão desaparecer. É esposa procurando esposo, é esposo procurando a esposa, é pai procurando o filho, é filho procurando o pai, e o relato será sempre o mesmo: um povo desapareceu. Quando alguém ligar para outra cidade, um povo desapareceu. Se ligar para a capital, um povo desapareceu. Se ligar para o outro país, eles vão descobrir através do fuso horário que este povo desapareceu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mundo todo. É o cumprimento daquela palavra profética: estarão dois no campo, será tomado um e deixado o outro. Estarão dois numa cama, será tomado um, será deixado o outro. Eu já vi gente dizendo assim: dois no campo, Jesus volta de dia. E já vi outro dizendo: dois na cama, Jesus volta de noite. Deus é pai da geografia. Ele sabe que se aqui é dia, lá no Japão é noite. Se aqui tem dois no campo, lá tem dois na cama. Enquanto lá dorme, aqui trabalha. Enquanto aqui dorme, lá trabalha. É que a trombeta vai tocar no mundo todo, na mesma hora. Quem estiver dormindo vai ouvir. Quem estiver correndo vai ouvir. Quem estiver brincando vai ouvir. Quem estiver orando vai ouvir. Assim como os judeus vão ser colhidos na Palestina um a um, os salvos de Deus não ficará um nessa terra. Ele vai dizer: o meu Criador me chama e vou embora. Se alguém estiver conversando com ele, vai ouvir, acredito que mais ou menos assim: glória a Deus e aleluia, e vai embora. Eu disse no seminário passado e repito, que a maior empresa aérea americana já não escala mais 2 pilotos cristãos no mesmo voo. Por quê? Ela teme que Jesus volte durante o percurso. E ela não quer indenizar muita gente. É o ímpio falando assim: Jesus pode voltar nesta viagem. É os filhos das trevas sendo mais prudentes que os filhos da luz. Isso é fato, gente. Não escalar 2 pilotos cristãos no mesmo voo. Ele está dizendo: eu creio que este homem vai ser arrebatado a qualquer momento. E às vezes nós não cremos. E a parábola das 10 virgens, ela é muito clara: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Ou seja, virgem está falando de igreja, de crente, de branco, que sabe que Jesus vem, no entanto está dormindo, brincando com Deus. Está falando: não, quando a situação piorar eu corro para Jesus. Quando elas tentaram correr, as prudentes falou: agora não dá mais tempo. Isso não é conosco. Azeite não é eu que dou, azeite só tem uma fonte. Jesus falou: eu vou para o Pai e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará. Quem dá o Espírito Santo de Deus é Deus, a pedido de Jesus, para reinar no coração. Quando a trombeta tocar, nós seremos arrebatados. Isso, tem muita coisa para ver aqui, mas nós não temos tempo. O que eu acho mais importante você saber é que será arrebatado quem tem o Espírito Santo, é que será de repente, não terá nenhum aviso prévio, é num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo para reconciliar, não vai dar tempo para orar, não vai dar tempo para buscar ajuda, não vai dar tempo para fazer uma ligação. Eu disse que as pessoas que estavam se agarrando em paus, em árvores, no dilúvio, uma cena triste, violenta, chocante. Não é para comparar com a cena que nós vamos ter aqui depois do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz: ai dos moradores da terra. Quando Deus diz ai de alguém, você pode imaginar que é o que nós vamos estudar aqui, olha. Pragas terríveis, juízos, ninguém dorme, ninguém vive, ninguém come, ninguém ama. Acabou-se a vida na terra. É o dia da ira do Senhor, é o dia da vingança do Senhor. Rejeitaram Deus, então Deus permitirá o grande inimigo, que eles sempre gostaram das coisas que é dele.
As coisas que o diabo sempre deu para o mundo e encantam o mundo é ídolos, modelos, dinheiro, fama, prazer, cores, pecado, vida sem regra. E Deus sempre querendo dar o melhor para a humanidade rejeitando. E eu já vi gente dizendo que o diabo não é tão ruim, porque ele faz muita coisa que as pessoas gostam. Eu não posso falar dele, a não ser aquilo que Deus falou, porque Deus conhece ele, eu não. Jesus disse, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. E as pessoas que fazem pacto com ele, as pessoas que gostam dele, as pessoas que andam com ele, as pessoas que se encantam com as coisas dele é porque não conhece ele. Não há misericórdia. A Bíblia diz, ai dos moradores da terra, porque ele desceu até vós e ele sabe, isso que nós estamos aprendendo, ele sabe. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Que ele também vai ser lançado aqui, olha aqui a trindade satânica aqui, ó, no lago de fogo. Ele sabe que ele tem pouco tempo e fará as maiores barbaridades com os homens na terra, porque agora eles estão literalmente desprotegidos. O único que poderia lhe proteger, eles rejeitaram. Eu disse, quem é que protege do faraó do Egito? O sangue do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você sabe por que o inimigo não aniquila com a terra hoje? Sabe por que o diabo não acaba com todas as pessoas hoje, agora? Porque tem um que lhe resiste. Chama-se Espírito Santo de Deus. Não pense que Deus foi para o céu e nos abandonou aqui, não. Se Deus tivesse feito isso, não tinha mais ninguém aqui. Porque humanamente nós não temos como vencê-lo.